Olá, vestibulando, estou aqui de novo. Eu sou o Célio, diretor pedagógico da Oficina do Estudante, e vou comentar as provas da segunda fase do vestibular de inverno 2015 da Unesp. São provas sem grandes surpresas, né? Algumas disciplinas, como é o caso de geografia, com questões muito atuais e que beneficiaram sem dúvida os candidatos mais atentos ao que se discute nos meios de comunicação, e aí destaco a questão relacionada à crise hídrica, a questão relacionada à reaproximação entre Estados Unidos e Cuba, né? Mudando uma relação diplomática que trazia ainda aí um ranço da Guerra Fria. E outras disciplinas, como é o caso de História, de Biologia, com questões clássicas e que não exigiam muito do aluno. História, a primeira das questões, por exemplo, pedia uma comparação muito direta entre a democracia clássica ateniense e a democracia contemporânea, sem a exigência de uma leitura de um texto ou sem uma contextualização mais específica. Biologia tem outra questão lá bastante comum, que todos os vestibulandos com certeza já encontraram em algum material, sobre o amarelão e a relação dessa doença com o personagem Jeca Tatu, do Monteiro Lobato. Um quadrinho, inclusive, em que o personagem e seu criador estão lá bem explícitos. Não tivemos contextualização nas provas de ciências da natureza e de matemática. Então, as questões de química, por exemplo, são muito clássicas e que não aproximam o conhecimento químico do cotidiano dos candidatos. Então eu tenho lá uma reação, uma equação química, então fica um pouco aquele conhecimento pelo conhecimento, como a gente via em provas de uns 5, 10 anos atrás. Matemática tem uma última questão muito trabalhosa, que é uma questão de geometria espacial, não necessariamente difícil, mas que cobrava uma atenção e o candidato deveria fazê-la com mais tempo. Se o candidato fez a prova na sequência, essa era a questão de número 24 do primeiro dia. Então já chega no limite das suas forças, no limite do tempo, e isso pode ter prejudicado a resolução da questão. A prova de linguagens hoje se destaca pelo tema da redação. Um tema que é muito debatido recentemente, está sendo muito debatido recentemente, e com argumentos apaixonados, tanto de quem é a favor quanto de quem é contra, já que o tema é sobre a redução da maioridade penal. Me fez lembrar um pouco um ditado da antiguidade que diz: quando os deuses querem nos castigar, eles acabam atendendo aos nossos pedidos. Imagino que os candidatos ficaram felicíssimos com esse tema, muito contentes, porque a questão de 2 semanas, 3 semanas atrás, devem ter produzido isso em sala, debatido com seus professores, seus colegas, mas tem de lembrar que há um recorte específico que a banca da Unesp estabeleceu a partir da coletânea. Então, quando o tema de redação não é exatamente próximo ou aquele que o aluno espera ou para aquele que o aluno se preparou, ele acaba lendo com mais cuidado a coletânea, delimitando melhor a sua argumentação, diferente do que pode acontecer quando o tema é familiar. Ele pode desprezar ou pelo menos ler com menos empenho esse material fornecido na prova. E aí ele pode ter dificuldades de atender às expectativas da banca. Mas uma prova bastante tranquila e que, com certeza, mesmo tendo pontos fáceis e questões que se destacam não pela dificuldade necessariamente, mas por serem trabalhosas, vai selecionar de fato os melhores. Certo? Fiquem com a gente, acompanhem o nosso canal que sempre temos novidade. Até lá!